Você apresentou na última semana um trabalho que é o Beabá do Crescimento e também publicou um artigo que é o Crescimento Já. Tem como o Brasil crescer tão rápido assim já no ano de 2017? Tem sim. O que acontece? O governo Temer está fazendo as coisas certas, são coisas que precisam ser feitas, mas está com um diagnóstico equivocado, um diagnóstico parcial do que está acontecendo na economia brasileira. A questão fiscal, que é o foco principal das atenções, começou a piorar depois que a crise começou, não antes. Quer dizer, a crise começou e aí a dívida pública, a PIB, começou a subir mais rapidamente, porque o PIB caiu, quer dizer, qualquer fração que você diminui o denominador cai, porque a arrecadação também caiu e pela causa principal do que causou tudo foi uma crise de crédito. Porque você teve uma dinâmica de crédito ruim, essa dinâmica de crédito já em 2010, quando a economia estava crescendo 7,5% ao ano, a inadimplência começou a aumentar e aumentar. Então o que acontece? Cada mais inadimplência, taxas mais altas, oferta de crédito menor, e isso foi secando não só o crédito bancário, mas todo o crédito comercial, quer dizer, comerciantes, empresários com menos capital de giros têm dificuldades de financiar clientes, fornecedores exigem pagamento à vista, menos recursos, você atrasa impostos, você diminui estoques, em alguns casos você tem que até demitir. Hoje nós temos 12 milhões e 24 mil desempregados no Brasil e fechamento de empresas. Se você anda pelas ruas, né, aqui do centro, placas aluga-se e vende-se aumentaram assim, numa taxa explosiva. Tem quarteirões, por exemplo, na Rebouças, que é uma avenida movimentada, que você tem 7 casas seguidas com aluga-se. Então você está vivendo uma crise grande e o que fez essa crise foi justamente a dinâmica do crédito. Você tem em economia, em agricultura, você tem alguns comportamentos perversos. Por exemplo, quando você faz queimadas diretas, se empobrece a terra. Então, lucros de curto prazo pioram o rendimento de longo prazo. A pesca é outro exemplo, né? Imagina, todo mundo começa a pescar e alguns pescadores, não todos, começam a diminuir o tamanho da malha das redes. O que acontece? Eles pescam mais e os outros vão pescar menos. Os outros, para sobreviver, o que eles têm que fazer? Diminuir a malha. Aí outros diminuem mais. Aí você vai diminuindo, até que no momento você fica sem peixe. Qual que é a prescrição para esses casos? Proteger os pescadores dos pescadores. O que precisa ser feito no Brasil hoje? Proteger os banqueiros dos banqueiros. Quer dizer, os banqueiros estão sendo prejudicados por outros banqueiros. Como é que você faz essa mágica agora? Quer dizer, você tem, além desse comportamento perverso, o que originou isso, é que o nosso sistema bancário é da época da inflação alta. Na época da inflação alta, o que acontece? Você captava e emprestava por um dia. Quer dizer, o importante era ter liquidez do sistema e a moeda remunerada. Mas isso acabou, a inflação acabou faz 22 anos e 6 meses, 22 anos e meio, a gente continua com a mesma intermediação. Quer dizer, moeda remunerada, hoje você aplica nos bancos, no dia seguinte você já tem rendimento. Aí se o banco capta caro, tem que emprestar caro. Aí ele empresta caro, as empresas investem pouco, tem pouco crédito, e você está num paradoxo que você tem hoje, apesar de estar na metade da relação crédito-PIB, está encolhendo a intermediação financeira. E por outro lado, você tem que até a rentabilidade dos bancos está diminuindo. Qual que é a mágica? Primeiro, não dá prazos. Então, uma das propostas acaba com essa coisa de moeda remunerada. Toda remuneração, tudo bem, mas só quando você retira recursos depois de 6 meses. Até 6 meses, tudo tem carência. Quer dizer, se é poupança, tem que receber juros, juro alto, o que for. Mas assim, se o banco empresta longo, capta longo, pode emprestar longo. Capta curto, tem que emprestar curto. E curto tem custos de transação mais altos. Então, a primeira medida é alongar prazos de captação. A segunda medida, que é uma medida importante, que é uma questão importante, é você mudar a tributação. Hoje você tributa
quem pega dinheiro emprestado. Então hoje, se você pegar um crédito emprestado, você paga o IOF na frente. Se depois de você pagar o IOF na frente, você quer renovar, o banco tem que financiar para você mais IOF, né? Tem outra distorção, que é uma coisa mais técnica, que são créditos tributários. O que você faz? Zero isso daí. Não cobra de quem deve, que quem não tem, e começa a cobrar mais de quem tem. Quer dizer, não é justo quem recebe juros. Piora a crise, aumenta os juros, ele recebe mais rendimento, sabe? Então nós temos que corrigir essa distorção. Outra distorção que você tem que corrigir são os compulsórios. Acaba com os compulsórios. Então o que acontece? Aí os bancos vão ter mais dinheiro, mais barato e mais longo prazo. Do lado do aplicador, tudo bem, todo mundo paga 28% de rendimento, imposto de renda sobre rendimentos. E por que 28% e não outro número, né? Porque não é justo que quem vive do trabalho, né, suar a camisa, acordar às 7 da manhã como você acordou, ou está trabalhando desde as 7 da manhã hoje, né, pague 27,5% de alíquota de imposto. E quem aplica no mercado financeiro tem alguns casos que não paga nada. Quer dizer, quem vive de renda, vive do trabalho dos outros, não paga. Quem vive do trabalho tem que pagar muito. 28% para todo mundo. Então, com isso, só essas mudanças e alíquotas, você já aumentaria a arrecadação do governo em mais ou menos 1,5% do PIB. Depende de como você faz a conta, algumas hipóteses. Aí uma terceira medida é você fazer uma renegociação automática de todos os débitos. Todo mundo que deve vai automaticamente renegociar e ter um prazo mais longo. Isso faz com que essa bola de neve, que hoje você tem 4 milhões de empresas e quase 60 milhões de cidadãos com anotações no Serasa. Você zera isso, ou praticamente zera isso, porque todo mundo renegocia isso, você baixa o nível bancário, isso possibilita assim, o crédito comercial começar a girar ativamente. E aí, além dessas 3 medidas, que são mexer no balanço dos bancos, na tributação, você faz 2 medidas. Uma é começa a reformar o sistema financeiro. O sistema financeiro é anacrônico. Quer dizer, então aí você tem uma lista extensa, desde transparência, esse tipo de coisa, e depois o modelo econômico. A gente tem um modelo econômico obsoleto, quer dizer, industriais ficam tentando proteger que as empresas estrangeiras não ocupem espaços aqui dentro. Quando o correto seria que as empresas brasileiras se preocupassem em ocupar espaços no resto do mundo. Então, você mexendo nessas 3 coisas, em pouco tempo você começa a crescer e crescer mais. É inconcebível que um país com capacidade ociosa, gente, território, cresça menos de 1% o ano que vem e 2% nos próximos, né? Você tem países como Colômbia, que tem muito menos que o Brasil, vai crescer mais do que o dobro. Índia, o que a Índia tem que o Brasil não tem? Eles vão crescer 8% ao ano, enquanto a gente está crescendo menos de 2%. Então, começar a mudar essas coisas. O governo federal fez o anúncio de algumas medidas agora no final do ano, um pacote para o mercado de trabalho, um pacote para os bancos também. Como você enxerga essas medidas? Você acha que já é algum sinal de melhora ou ainda falta muito? Não, sabe, estão bem feitas as medidas, bem adotadas, mas é aquele mudar sem mudar nada, quer dizer, melhora um pouquinho. A legislação trabalhista é da década de 30. Vamos mudar um pouquinho, sabe, só mudar, então o trabalho temporário pode ser um pouco mais, negociado vai prevalecer sobre coisa, mas você continua com só nesse ano de 2016 foram mais de 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil. Comparando, só para fazer uma comparação, nos Estados Unidos, que tem mais população que o Brasil, foram só 75 mil. Quer dizer, você tem que, aqui no Brasil foram 20 vezes mais reclamações do que ações trabalhistas. Quer dizer, é um sistema que dá muito emprego para advogado, né? Mas não é um sistema que dá emprego para gente, sabe, advogado também tem que trabalhar, mas o Brasil tem o dobro de advogados do que de médicos, por exemplo. Não faz muito sentido esse tipo de lógica, assim, de burocracia. Então, nós temos que modernizar o Brasil.
E para modernizar a gente tem que começar a avançar um pouquinho mais. Essas medidas muito bem, que foi no BNDES, na Petrobras, você melhorou muito, mas é pouco para o potencial do Brasil. Trosser, em 2016 nós tivemos um processo de impeachment, uma mudança de governo. Você acredita que esse novo governo, essa nova equipe econômica, consiga colocar o Brasil nos eixos, consiga colocar essas medidas que você falou para um crescimento no próximo ano? Olha, eu espero que sim, porque sabe, quando você vê o goleiro foi embora, você está com a bola, não tem nada entre você e o gol, e o cara não chuta. Agora, eu acho que não é uma questão de governo, nem de ideologia, é uma questão de política, sabe? Você está doente, sabe? Não é questão se o médico é de tal escola, tal. Que remédio você tem que tomar para curar. Quer dizer, então a gente tem que parar de olhar, quer dizer, parece que o Brasil inteiro, e eu acho que tem dois erros grandes, o Brasil inteiro fica achando qual político é melhor. Não é. Qual política, não política mulher, mas qual política, que tipo de medidas você tem que tomar para andar para frente, entender bem o que está acontecendo e atuar. Só ficar nesse lenga-lenga, sabe? Parece que todo mundo está esperando que venha lá o salvador da pátria, cavalgando em Brasília. Não é assim que se resolve um país. Um país se resolve quando toda a sociedade se preocupa pelas políticas corretas. Você acredita que o Brasil tem capacidade para fazer essas medidas, como você falou, de tributação, de crédito, isso que poderia trazer um crescimento maior? Hoje nós temos condições de adotar? Temos, eu acho que fazendo o mesmo paralelo com o esporte. Para ganhar em qualquer esporte, né? Tem um treinador de futebol argentino que falava, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É começar a ter coragem de mudar, acabar com os rentistas. Eu acho muito bom. Gostaria também de viver de renda, né? Mas temos que fazer com que esse dinheiro seja aplicado na produção, na atividade econômica, em geral. Mas isso que está faltando para o Brasil. O governo tem uma baixa aceitação pela parte da população. Ele poderia usar isso para tomar essas medidas que seriam um pouco mais impopulares imediatamente? Eu não sei se é impopular, eu acho que é o contrário. Eu acho que às vezes um líder não pode agradar todo mundo o tempo todo, né? Quer dizer, eu acho que você tem que ver o que é melhor para o país. É diferente um líder do que tem um ditado que diz, né? Quem nasceu para sargento nunca vai ser um bom general, né? Quer dizer, um general tem que liderar, tem que pensar, tem que ter uma visão e tem que atuar. Não pode ficar refém de querer agradar todo mundo. As manchetes dos jornais falam medidas que agradam os trabalhadores e empresários. Tem horas que você tem que arbitrar, você tem que, às vezes, no caso específico, você tem que começar a cobrar de quem vive de juros, sabe? Temos que começar a mudar. Hoje, a concentração de renda brasileira é uma das 10 piores da história. Não é só o fato da renda ser concentrada, é que é um peso para o país. O país está crescendo menos por conta dessas distorções e é hora de corrigir elas. Trosser, para a gente terminar, o Brasil está com uma taxa de juros acima de 13% ao ano. Aí é muito fácil ganhar dinheiro mesmo, como você está falando, né? Só você aplicar e vem uma taxa muito elevada. Há uma expectativa de queda nos juros para o ano que vem. Você acha que isso já começa a ajudar? Não, acho que muito pouco. Por que acontece? A taxa de juros está 13%. Imagina que ela caísse para 10%, assim, né? Está todo mundo lá e baixa para 10%. Os juros do cartão estão a 400. O presidente anunciou semana passada que os juros do cartão ia cair para 250, para metade. Continua sendo um absurdo, uma coisa esquizofrênica. Cheque especial está... Quer dizer, esses 10, 13 não faz nenhuma diferença. Quer dizer, nós temos que olhar nos juros, não de quem recebe, de quem paga juros, de quem, como você, cai no cheque especial e aí só para rodar você acaba pagando a mesma dívida. Isso nós temos que parar, né? E aí na imprensa que acaba excluindo pessoas da atividade econômica. Trosser, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações. Eu realmente espero que 2017 seja muito melhor e que alguém consiga colocar essas medidas em práticas. Eu também, feliz 2017, um bom ano para você e para todo mundo que te assiste. Muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o economista Roberto Trosser. Nós voltamos ao programa.